Por aqui, seguimos falando sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia, que não é um foco, mas é um assunto que deve aparecer durante a cúpula entre o Bloco Europeu e a CELAC. O evento, que vai reunir líderes latinos e europeus, acontece na Bélgica na semana que vem. Mais detalhes na reportagem da correspondente Priscila Yasbeck. Segundo fontes do governo, o acordo entre Mercosul e União Europeia não será o foco da viagem de Lula, que chega em Bruxelas no domingo para a cúpula da CELAC da União Europeia. Uma fonte afirma que, para não dizer que não haverá nada sobre o acordo, Lula deve abordar o tema em encontro com Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia. A CELAC é um bloco formado por 33 países do Caribe e da América Latina, excluindo Estados Unidos e Canadá. E a União Europeia é o bloco formado por 27 países europeus. Assim como em Madrid, no fim de abril, Lula e o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez devem dizer que farão esforços para o acordo avançar, agora que Lula está à frente do Mercosul e Sánchez da União Europeia. Mas nenhum avanço concreto é esperado. Os países do Mercosul preparam uma carta de resposta aos europeus depois que a União Europeia emitiu em março um documento que impôs exigências ambientais para o avanço do acordo. Um ponto que o Brasil quer incluir na resposta aos europeus são as compras governamentais. O governo teme que empresas europeias ocupem o espaço das empresas nacionais em licitações públicas. Aqui do outro lado do oceano, as dificuldades para o avanço do acordo também aparecem. Em uma conversa do governo francês com jornalistas sobre a cúpula CELAC e União Europeia, o conselheiro do presidente Emmanuel Macron para as Américas disse que a França, que é uma das vozes mais ativas sobre as demandas ambientais dos europeus, não vai flexibilizar a sua posição e vai continuar sendo extremamente exigente sobre o acordo com o Mercosul. A França é um dos países mais resistentes ao acordo por causa da oposição do setor agrícola. Produtores rurais, que contam com fortes subsídios no país, temem a concorrência de matérias-primas vindas da América do Sul. O incômodo do setor foi manifestado durante a conversa do governo francês com jornalistas nesta sexta. Mas o acordo dos blocos não será o único assunto delicado. O governo brasileiro espera que temas espinhosos sejam tratados na cúpula da Bélgica, como a proximidade de Lula com os presidentes da Venezuela e de Nicarágua, em meio às preocupações internacionais sobre autoritarismo e perseguição de opositores em ambos os países. Lula inicialmente não iria ao encontro, mas fontes afirmam que o presidente mudou de ideia depois que o primeiro-ministro espanhol ligou para Lula na semana passada para insistir que ele fosse à reunião para evitar que a cúpula ficasse esvaziada. É assunto para o Lorival Santana, nosso analista de internacional. Lorival, uma boa noite para você. Boa noite, Carol. Bem, Lorival, só aqui fazendo aqui uma introdução, porque há pouco, ao chamar a reportagem da Priscila Yasbeck, eu falava que, de fato, esse acordo ele não vai ser o tema do encontro, mas é um assunto que acaba surgindo o acordo entre Mercosul e União Europeia. Dificuldades e obstáculos estão postos, como vimos na reportagem. Alguma chance de serem superados na semana que vem? Bem, eu apurei agora à noite que o Brasil já tem pronta a sua resposta ao chamado protocolo adicional da União Europeia, que introduz novas restrições, multas, prazos em relação ao desmatamento da Amazônia e à importação de produtos brasileiros associados a esse desmatamento, e também com relação à nova demanda do Brasil em relação a restringir o mercado de compras governamentais aqui no Mercosul. O Brasil já tem essas duas respostas prontas e deve encaminhar para os outros 3 membros do Mercosul amanhã ou na segunda-feira. A cúpula lá em Bruxelas começa na segunda-feira. Então, os outros membros do Mercosul já estarão, digamos assim, começando a digerir a resposta brasileira para, então, também colocar as suas posições para criar uma posição conjunta do Mercosul. Então, de fato, não haverá tempo para haver uma negociação entre o Mercosul e a União Europeia, ainda que às margens da cúpula CELAC União Europeia, porque primeiro o Mercosul precisa dar a sua resposta em bloco, o que pode levar semanas. Mas essas respostas, 2 respostas brasileiras, estarão ali não sobre a mesa oficialmente, mas nos corredores, são a grande novidade do momento.
E com relação à presidência espanhola, pode haver uma novidade, né? No outro domingo, dia 23, tem eleição na Espanha. E as pesquisas indicam que o Pedro Sánchez pode não ser mais o primeiro-ministro da Espanha, ao contrário, pode ganhar o Partido Popular de direita. Então, isso também vai atrasar pode atrasar todo o processo, embora a Espanha não coloque nenhuma resistência ao acordo. A resistência, como a Priscila falou, vem da França, também da Polônia, de outros países protecionistas, da Áustria, da Holanda e assim por diante. Obrigada, Lorival. Até já.